No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 13 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. No capítulo anterior, enquanto Mordecai estava consolando Esther, Xerxes pega os dois no flagra, sem saber do parentesco. Na cabeça do rei, sua amada está muito próxima de outro homem, já pensando no pior. No início deste capítulo, vemos o Xerxes confrontando o seu oficial, perguntando como ousa estar ali com sua rainha. Mordecai pede perdão e tenta se explicar, dizendo que viu que a rainha precisava de ajuda e se retira envergonhado. Ao ficar a sós com Esther, o rei pergunta que tipo de relacionamento ela tem com este homem. A moça pede calma e diz que não é isso que ele está pensando, pois Mordecai é casado. Sem entender o que isso interferia para uma possível traição, o rei pergunta: e daí? O que isso muda? Afinal, homens casados podem trair suas mulheres da mesma maneira. Esther então questiona se o Xerxes acha que ela o trairia. O rei diz que não sabe e devolve a pergunta: você me trairia? O clima esquenta quando Esther afirma não ser igual a ele, o que deixa o Xerxes completamente furioso. Enquanto isso, na próxima cena, Iona percebe que o gato deles fugiu novamente. Então, pede para que Esdras faça uma gentileza, vá até o lado de fora da casa e o pegue de volta, com um clima de suspense no ar. O rei leva Esther até os seus aposentos e fecha a porta para que ninguém os ouça e os veja. E então pergunta o que ela quis dizer com não ser igual a ele, se a rainha está insinuando que é traída. Esther diz que não é isso não, só não gosta desses banquetes com mulheres seminuas, tanto que ela saiu de lá por isso, ao ver o quanto Xerxes as admirava. O rei então pergunta o que ele deveria ter feito então. Como resposta, houve que não deveria ficar olhando, muito menos admirar. Xerxes argumenta que ele é homem e ainda por cima rei, que nenhum homem comum faria o que ela está pedindo. Irritado, Xerxes busca uma bebida e Esther não gosta nada disso, pois ele havia parado com seu vício. Ela quer que o rei resolva seus problemas ao invés de se esconder no vinho. Sem gostar da ousadia, Xerxes ordena que Esther volte para os aposentos dela e que não quer a ver mais com Mordecai. À procura do gato, Esdras corre para pegá-lo e consegue capturar o felino justamente perto da antiga casa de Mordecai. Por lá, ele encontra o Joel, que gentilmente pede para não se aproximar muito, pois está com lepra. O garoto diz que sente muito e pergunta se a família de Joel sabe disso, mas Joel responde que não tem mais os seus pais. Curioso, Esdras questiona se ele vive sozinho então. Porém, Joel diz que nunca está sozinho, pois Deus está com ele. E é nesse momento que os dois confessam um para o outro que são judeus. Esdras então senta ao lado de seu novo amigo e diz que também perdeu seu pai recentemente e precisa ser forte pela sua mãe, que está se recuperando. Quando o menino retorna para casa, Joel entende o recado de Deus para ele através de Esdras, que precisa ser forte. Mordecai ora a Deus, dizendo não saber quais são seus planos e de que forma se encaixa neles, porém não quer atrapalhar o teu agir. O Senhor sabe o quanto ele tem se esforçado para ser fiel às suas leis. O oficial então pede para que Deus olhe para ele e a situação da Esther, para que sejam mostrados do que fazer. Como se manter fiel em uma cidade infiel, verdadeiros em meio a tantas mentiras, justos em meio a tanta injustiça, fortes em meio a tantas maldades. Enquanto os outros trabalhadores, ou nem tão trabalhadores assim, da sala de atendimento ao povo, comentam sobre as dançarinas do banquete de Amã, Mordecai aparece concentrado em seus afazeres. Os amigos da onça então decidem fazer uma piadinha com o oficial, perguntando se ele gostou de alguma dançarina. Mas aí se lembraram, né, que judeu não gosta de prazeres. Sem papas na língua, Mordecai diz: trabalhar que é bom nada, né?
Tentando sair por cima, um deles diz que há boatos que judeus não gostam de mulheres. Mordecai então cita que, se isso fosse verdade, eles não seriam um povo tão numeroso, onde quebram a cara. Quando de repente, Amã surge e convoca o pai adotivo de Esther à sala do trono, pois o rei o quer ver. No caminho, o falastrão da Amã começa a dar bronca no oficial, dizendo que ele saiu cedo do banquete e nem pediu licença para tal, sendo este um ato de desonra a ele. Ao ficar diante do rei, Xerxes ordena que Mordecai vá até Jerusalém e leve as provisões que os judeus têm guardado segundo o decreto de seu pai, Dario. Amã logo trata de intervir, dizendo que os judeus não merecem esse tipo de consideração, por ser um povo maldoso, sendo eles os responsáveis pelo aniquilamento dos seus antepassados, os Amalequitas. Mas Xerxes diz que já está decidido. Ao encontrar Mordecai de saída da sala do trono, Memucã parabeniza o homem pelos seus valores, e o oficial diz que estará de partida hoje mesmo, pois o rei queria que fosse o quanto antes para Jerusalém. Tirando o dia para parabenizar o pessoal, Memucã também elogia Xerxes pelas suas decisões nos últimos anos, pois todo o reino fala bem da nova rainha, e ela realmente ama o rei. Quando Xerxes esteve em viagem recentemente, ela ia sempre aos seus aposentos, e pelo que os eunucos falaram ao Memucã, Esther ia lá só para sentir o cheiro das roupas do rei. Cometendo uma gafe, Memucã questiona se a rainha pode estar grávida. Afinal, oscilação de humor e enjoo são os sintomas. Xerxes então começa a rir sem parar, dizendo que ele só se esqueceu de um detalhe, que por ele ter ficado meses fora não seria possível, e em tom de brincadeira afirma que se Memucã desse outro furo desse, ia repensar o cargo de sábio dele. A conversa continua, onde Memucã diz que honrar o Mordecai foi bem assertivo, pois é um homem justo e um dos mais fiéis ao palácio. No harém, as moças começam a rir sem parar do Carcas, dizendo que ele é engraçado mesmo sem fazer nada. E agora, em uma cena que mais parecia do Chaves, quando a Chiquinha fala pro Kiko contar tudo para sua mãe, o eunuco vai reclamar com o Egai que estão rindo dele, mas o Egai acaba respondendo que elas não têm culpa disso, pois ele é de fato engraçado. Quando de repente o Carcas tropeça e cai no chão, onde não há mais o que fazer, né? A gargalhada toma conta do local. Quando Mordecai volta ao seu trabalho para pegar suas coisas, curiosos como são, os demais logo vão para cima do oficial, perguntar o que o rei queria com ele. Ao descobrirem que o pai adotivo de Esther será enviado para Jerusalém, logo matam a charada, que isso só pode ser obra do Amã, pois todos perceberam que ele não o reverencia. Tempo depois, aparece o próprio Amã, ordenando que Mordecai entregue o relatório a ele daquele povo nojento, porque é necessário ficar de olho neles. Neemias, que chegava ao local, logo é recebido pelo Mordecai, que pede para conversar com ele, e os dois se retiram. Aproveitando que o oficial não está por perto, o amigo da onça logo trata de avisar ao Amã que Mordecai não se prostra a ele, pois não o respeita. Isso se deve ao fato dele ser judeu. Enquanto observava a aula de dança das novatas, Esther recebe uma boa notícia do Neemias, que Mordecai irá para Jerusalém a mando do rei. Os dois se abraçam, comemorando, ao mesmo tempo que a Esther também queria ir, mas não pode. Ela reclama de sua nova vida de rainha para Neemias, afirmando que gostaria de fugir dali por não aguentar mais. Porém, ficando especialista em pegar a rainha no flagra, Xerxes estava ouvindo toda a conversa e, ao surgir, pergunta a Esther se é assim que ela diz o amar. Disposto a confrontar Mordecai, Amã vai atrás do judeu, questionando se ele se esqueceu de prostrar-se diante dele e ordena que ele se curve, mas o oficial diz saber o que o ministro fez com Enoque, o que ele foi capaz de fazer para chegar onde chegou. Amã então afirma que vai matar o Mordecai, que responde que somente se Deus permitir, se retirando. Desesperado, Mordecai chega em casa correndo e pede para que as mulheres arrumem as coisas, pois Amã descobriu que ele é judeu e precisam ir para Jerusalém o quanto antes, a pedido do rei. Preocupado, Esdras então pergunta se vão deixar a Esther desse jeito, sozinha.
Na cena seguinte, achando que está sendo traído, Xerxes, ao ouvir que sua amada quer fugir dali, questiona se é com Mordecai que a Esther quer ir embora. A rainha diz que ele está entendendo tudo errado e que já disse não ter nada com ele e nunca lhe trairia, pois se traísse, ele ou qualquer outra pessoa estaria se traindo primeiro, traindo quem ela é. Esther completa que não é a Mestres, nunca vai ser e nem quer ser. Xerxes então pede perdão, dizendo que só quer ela, apenas ela, enquanto se beijam. A rainha percebe que ele bebeu e Xerxes coloca a culpa nela por ter bebido. Sabiamente, Esther afirma que quem ama não machuca. A rainha se declara ao Xerxes e pede que ele seja só dela, para que conheça o que é o amor de verdade, pois amor sem fidelidade e confiança não dura. Enquanto os dois dão um beijaço de tirar o fôlego, as mulheres do harém avistam o rei e começa uma euforia, deixando Esther sem graça, mas sorridente. Elas elogiam a beleza de Esther e detonam a Elarrê, que tanto debocha das moças. Sasgás chama Elarrê de canto, afirmando estar claro que o rei já superou a Mestres. Elarrê questiona quem vai ter coragem de contar isso justamente para ela. Enquanto isso, Artabano avisa sobre o que aconteceu com dois de seus aliados, os eunucos ninjas Bigtan e Teres. A Mestres se enfurece e começa uma discussão que só faltou terminar em algo pior, até que Dario e Artainte aparecem e os aliados disfarçam como se nada tivesse acontecido, com o general se retirando. Na cena final, a Mestres provoca o próprio filho, perguntando se a sua esposa está sendo fiel a ele. Dario, em um misto de vergonha e raiva, diz que já conversou com Artainte que não vão tocar mais nesse assunto. A Mestres sorri e diz que está nítido que ele não sabe com quem sua esposa o traiu, prometendo revelar com quem foi. E nós, telespectadores, sabemos, que a esposa do Dario traiu ele com o próprio pai, com Xerxes. Na ponte do palácio, se encaminhando para os aposentos, Esther e Xerxes são interrompidos pela Arbona, dizendo que Amã quer falar com o rei com certa urgência. O ministro se aproxima e diz ao Xerxes que Mordecai não é de confiança, quando corta para a cena do próprio oficial, juntamente de sua família, correndo para sair de Suzã, até que são parados pelos soldados, onde um deles questiona se o homem atende por Mordecai. Que reta final de capítulo, hein? Vários segredos sendo revelados. Mal posso esperar para ver o próximo, hein? Pois assim termina o capítulo 13 de A Rainha da Pérsia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!